Oi, galerinha linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neumaró? Então, não perca tempo, me acompanhe aqui. Olha só, qual será o objetivo da nossa aulinha? Nós calcularmos aí a multiplicação de números naturais, isso mesmo, vamos exercitar aí a multiplicação, tá bom? Então, você já pensou ali, olha só, uma perguntinha para vocês, em ser um escoteiro? Já ouviu falar? O que um escoteiro faz? Conhece alguma atividade que eles desenvolvem? Você já parou para pensar nisso? Já viu? Já pesquisou sobre isso? Conhece alguém que é escoteiro? Então, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre eles e, claro, né, resolver aí algumas situações, tá bom? Então, antes da gente começar, vou pedir para vocês observarem essa situação. Ó. João, ele é escoteiro, né, e sua patrulha é composta por 4 integrantes, tá? Se cada um deles ficar responsável por plantar 125 mudas de árvores, quantas árvores serão plantadas? Como que a gente pode resolver essa situação? O que você acha? O que você faria aí para tentar resolver essa situação? Então, o que a professora vai fazer? Vai dar um tempinho aí para vocês pensarem nessa situação, ver como é que vocês iriam se sair dela, tentar resolver, tá? Aí depois, juntos, a gente vai resolver ali para identificar, né, quantas, né, que serão necessárias, tá bom? Então, vou dar um tempinho, já volto para a gente fazer aí a correção. E aí, pensaram, tentaram fazer? Então, ó, me acompanhe aqui, tá? Então, nessa situação, né, como a gente estava falando, então a gente tem que ver ali, né, a perguntinha que foi feita, né? Então, a gente tem ali, se cada um dos integrantes que compõem ali esse grupo, né, de escoteiros que a gente tem,
né, ficar responsável por plantar 125 mudas de árvore, quantas árvores serão plantadas? Então, a gente tem que pensar aqui um pouquinho, olha só, né? Então, são 4 integrantes, né? Cada um, né, plantará 125 mudas, né? Então, isso está ali no enunciado. Então, isso é importante, é um passo essencial aí para vocês, tá? Mas como assim, professor? O que é um passo essencial? Quando você está lendo um problema, você marcar, identificar quais são as informações que ele dá e tentar, com isso, entender o que está sendo pedido. Então, as informações é importante a gente deixar ali no ladinho e anotando. Quando você vai lendo, pega o ladinho ali, anota ou marca, né, com lápis, com uma canetinha, anota ali o que está sendo falado para na hora da gente tentar resolver esse problema, tá bom? Então, olha só. Então, foi isso aqui que eu fiz. Eu sei que são 4 integrantes e que cada um plantará 125 mudas, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Observe que temos uma repetição aqui, né? Então, é 125 para um integrante, mais 125, mais 125, mais 125, né? Então, isso está se repetindo quantas vezes? 4, né? Isso mesmo. Então, ele repetiu 4 vezes 125, porque são 4 integrantes vezes a quantidade, né, de árvores ali plantadas, que vão ser plantadas. Então, é 4 vezes 125, isso mesmo, tá? Então, né, ao invés de a gente fazer uma operação de adição, de somar 125 mais 125 mais 125 mais 125, você pode fazer uma multiplicação, que é 4 vezes 125, tá? Ah, mas eu prefiro somar, professora. Nossa, e se fosse 22 vezes 125, você ia somar 22 vezes? 125 mais 125, mas pensa o tamanho da conta e o trabalhão que ia dar para fazer, né? Por isso que às vezes a multiplicação, ela agiliza o nosso processo de cálculo, tá bom? Então, tá bom. Aí, olha só. Então, aí nós vamos fazer essa operação de multiplicação, né? Para relembrar, como é que a gente faz isso, né? Começa lá, eu vou fazer 4 vezes 125, né? 4 vezes 5 vai dar 20, né? E vai subir o 2 lá. No caso aqui, nós deixamos o 0, né? Então, aí, continuando com essa operação, nós vamos multiplicar o 4 por 2, né? Então, vai ficar ali, 4 vezes 2, que é 8. Ó, como estamos na casa das dezenas, né? Então, nós temos 8 dezenas, né? E juntando com as 2 dezenas da multiplicação anterior, nós vamos ter 10 dezenas. Ou seja, 1 centena e 0 dezenas, porque o 1 vai lá para cima, para a casinha da centena. E aí, a gente continua essa multiplicação. Tá? Continuando essa multiplicação, nós vamos ter lá, ó, 4 vezes 1, que vai dar 4. E como nós estamos na casa das centenas, então nós temos 4 centenas e juntando com 1 centena da multiplicação anterior, nós temos 5. Então, nesse caso, nós temos 5 centenas, que é 500, né? Que vai dar o total ali, tá? Beleza? Então, quando a gente está falando de multiplicação, o que a gente tem? A gente chama de fatores que estão sendo multiplicados, né? O 125 é um fator, o 4 é um fator. E o resultado dessa operação a gente chama de produto. Isso mesmo, tá? Ele carrega esse nomezinho. É o produto, que é o resultado da multiplicação desses dois fatores, né? 125 vezes 4, tá? Que a gente encontrou 500 e 500 é o produto aí para lembrar, tá bom? Então, o que a gente conclui com esse resultado, com essa situação? Que serão plantadas 500 mudas de árvores, tá vendo só? Então, toda aquela situação que a gente começou vendo ali no comecinho da aula, né? Foi se desenrolando para chegar nessa conclusão, né? De que serão plantadas 500 mudas, tá? Beleza? Então, tá joia. E que tal a gente praticar mais um pouquinho dentro aí desse contexto, né, dos escoteiros? Olha só. Na última reunião dos escoteiros do grupo de João, tá? Foram arrecadados 12 fardos, tá? 12 fardos com 4 garrafas de água, né? Cada um. Então, olha aí, as informações são importantes. Então, foram arrecadados 12 fardos com 4 garrafas de água cada um, para serem doados às vítimas de uma enchente, tá? Determine a quantidade de garrafas de água que foram arrecadadas, tá? Como é que você pode fazer isso? Eita, que agora a gente vai ter que usar uma continha ali, né?
Será que eu vou fazer uma multiplicação? Vou fazer uma adição? O que eu posso fazer para resolver esse cálculo e identificar essa situação? O que você aí está pensando em fazer? Então, ó, vou deixar você tentar montar a continha, estruturar, releia o exercício, se você às vezes não pegou alguma parte, né? Então, tenta reler e tenta estruturar. Anota as informações mais importantes e monta a continha lá para você tentar fazer, tá bom? Então, vou dar um tempinho e a prof já retorna aqui para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Acho que sim, hein? Vamos ver como é que ficou? Então, olha só, o que a gente tem aqui, né? Então, foram arrecadados 12 fardos, né? Essa é uma informação importante. E cada fardo tinha 4 garrafas. Então, eu tenho a repetição de 4 garrafas 12 vezes, porque são 12 fardos, né? Então, tem aqui, ó, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, isso 12 vezes. Por quê? Porque cada fardo com 4, né? Cada fardo tem 4 garrafinhas, né? Então, aí se você for somar, você teria que fazer toda essa continha de mais aí, né? 4 mais 4 mais 4 e ir fazendo a conta, né? Ou você pode perceber que a gente tem uma repetição, né? Que o 4 está se repetindo quantas vezes? 12, né? São 12 fardos. Aí a gente pode montar essa multiplicação e resolver ela. Então, é 12 vezes 4, né? Então, ao invés de você resolver toda essa conta, ficar 4, 4 mais 4, você tem muita chance, talvez até de, né, por ter tantos números, às vezes a gente acabar errando ali num processozinho, né? Que não tem problema. Mas, né, se a gente observar que a gente tem 12 vezes 4, às vezes fica mais fácil de chegar ao resultado, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos montar a continha, 4 vezes 12, né? Sei que às vezes a gente até pode fazer mentalmente, né? Então, eu tenho lá 4 vezes 2, que é 8, né? E 4 vezes 1,
que vai dar 4. Então, foram arrecadadas 48 garrafas de água, tá? Beleza? Deu para entender esse processo? Que quando a gente está falando de multiplicação, a gente tem várias repetições de uma soma, né? Então, está somando várias vezes, né, o mesmo número, a gente consegue juntar e fazer essa multiplicação, que às vezes agiliza o nosso cálculo, tá bom? Então, tá joia. E bora lá, né? Vamos praticar mais um pouquinho, né? Então, aqui, ó, observe aqui, né? Nós temos ali, ó, as tropas de escoteiros, né? Do grupo de João, né? Organizados para um desfile. Olha só, né? Estão todos ali organizados. Como você determinaria a quantidade de escoteiros em formação? Como que você faria isso? Como que eu posso olhar aqui e falar, ai, quantos escoteiros que tem? Será que eu vou contar um por um? Né? Vou contar 1, 2, 3, contar todos que tem aqui, talvez eu me perca, não é verdade? Nossa, um monte de bonequinho ali, né, no caso dos que representam os escoteiros. Vou ali na tela, né, colocar o dedo e contar um por um, ou será que tem outra forma de fazer esse cálculo? Então, agora eu jogo esse desafio aí para você tentar fazer e a prof já retorna aqui para ver como é que vai ficar esse negócio, tá bom? Então, tempinho aí para você. E aí, pessoal, conseguiram? Já descobriram quantos escoteiros que estão ali em formação? Ah, vamos ver então. Olha só. Então, o que a gente tem aqui, né? Se vocês observarem, né, a professora até colocou essa quantidade ali para vocês, né? Que nós aqui também temos uma repetição. Nós temos ali, né, nesse caso, se a gente for observar, 12 filas, né, que a gente está observando. Se a gente for contando aqui, a gente tem 12 escoteiros, ali a gente tem 8. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós temos 12 escoteiros, né, que a gente pode chamá-los de fila, né, cada um está representando uma fila.
E cada fila tem quantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 12 escoteiros e aqui nós temos 8 escoteiros. Então, a gente pode fazer como isso? A gente tem uma repetição, ou seja, 12 filas com 8 escoteiros, né? Ou são 8 filas também com 12 escoteiros cada. A gente pode estar representando dessa forma. Logo, nós temos uma multiplicação, que a gente pode fazer como 12 vezes 8 ou 8 vezes 12. Ah, mas dá o mesmo resultado? Dá sim, você pode até fazer esse cálculo aí, tá? Na multiplicação, a gente chama ela, a gente fala que ela é o quê? Comutativa. O que é comutativa, né? Uma curiosidade aí para vocês. É que, né, se a gente fizer 12 vezes 8, é a mesma coisa que 8 vezes 12. Então, essa ordem dos fatores, né, não vai alterar o produto, né? Então, a ordem de multiplicação não vai alterar o resultado, tá bom? Belezinha? Então, aqui nesse caso, não precisa ir lá e contar um por um. Você vai lá e vai fazer uma multiplicação, né? Fazendo essa multiplicação, nós temos ali, né, ó, 8 vezes 12. Então, vamos fazer essa continha, né, ó. 8 vezes 2 é 16, né? Sobe um ali para a casinha da dezena. 8 vezes 1 é 8 dezenas, 8 dezenas, né, mais uma dezena, 9 dezenas. Então, eu tenho ali que vai dar 96, tá bom? Então, tá joia, né? Então, são 96 escoteiros em formação, viu só? Ia dar um trabalhão, né, se você fosse contar 1, 2, 3, né, se tivesse um monte ali de escoteiros, tá bom? Beleza? Então, tá joia. E aí, você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, vai lá, que tem vários jogos bem bacanas, bem divertidos, contextualizados com o que você está aprendendo em matemática. É muito legal, tá? Mas como que eu faço para acessar? Você entra aqui nesse endereço, www.matific.com.br. Mas eu não tenho senha, não tenho acesso. Você vai utilizar, sabe o quê? O seu @escola. Ele já está diretamente ali relacionado com o Matific, tá? Já linka ali que vai dar tudo certo. E lá dentro você vai poder selecionar alguns jogos, tá? Em relação aos temas, você pode pesquisar também. Mas peça para o seu professor direcionar alguns jogos para você que esteja relacionado com o que você está aí aprendendo na sala de aula, que fica bem bacana, fica bem divertido, tá bom? Então, bora lá? Vamos jogar um pouquinho? Olha só que legal, pessoal, aqui um outro modelinho de jogo do Matific. Ele tem para você selecionar alguns graus de dificuldade. Vamos aqui, né, começar pelo Júnior, ó, depois a gente vai avançando, né? Então, aqui ele dá as instruções, ó. Solucione ali para salvar, solucione, né, para salvar os valores. Então, você tem que utilizar o teclado ali para colocar os valores, né? Enviar as respostas é Enter e para pausar ali, no caso, ó, é o espaço, né? Então, pressione Enter para iniciar. Então, daí você já pressiona lá no teclado, ó, o Enter. E ali ele tá falando, ó, 9 vezes 5, né? Quanto que é 9 vezes 5? Você coloca o valor e dá Enter, ó. Tá vendo só? A gente tem lá, né, 7 vezes 6. 7 vezes 6, então você vai treinando ali a sua tabuada, né? Olha só. E vai colocando ali os valores. De novo, veio o mesmo, né? Olha lá, olha só. Tá vendo só? E assim vão chegando aí os balãozinhos. Às vezes tá vendo que vem os valores repetidos também, né? 5 vezes 9 é 45, né? Ó, às vezes dá uma falhadinha quando a gente vai... Ó, 9 vezes 9 já tá vindo lá, ó, é 81, né? Eu só digitou errado ali. Olha lá, ó, 8 vezes 8 é 64, né? E assim vai, ó. Tá vendo só? Ali tinha um bônus, né? Acho que tinha uma estrelinha, algo assim, né? Então, ó, 7 vezes 9 a gente tem ali que é 63, né? Opa, olha só. De novo veio mesmo, aproveitar já aqui, ó, vamos colocar lá, tá vendo? E assim vai surgindo. Conforme você for fechando essa estrelinha aqui, ela vai passando e você vai passando de nível, tá? E no nível, o que vai acontecer? Isso aqui vai vir mais rápido, tá? Os balãozinhos, eles vão vir mais rápido, então, consequentemente, você vai ter que pensar, né, e digitar mais rápido ali, tá bom? Beleza? Então tá jóia. Então continue jogando aí, a gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram lá dos balõezinhos? Bem legal, né? Então te desafio a jogar lá, beleza? Então tá jóia. Então o que nós vimos nessa aulinha? Nós relembramos aí o algoritmo da multiplicação, nós também observamos o significado, né, da multiplicação e resolvemos algumas situações, problemas envolvendo multiplicação, né? Foi a aula aí da multiplicação. Então a prof espera que vocês tenham gostado. Um abraço bem apertadinho, ó. Até mais!